Shalom Aleichem, meus queridos Talmidim, almas preciosas. Eu sou vosso Moré, servo Asher Menashe Ben Yehoshua, e com grande alegria no coração, uma alegria que transborda dos mundos superiores, que vos recebo para mais esse momento de conexão com o Criador dos céus e da terra, a Kadosh Baruch Hu, ó Santo bendito seja. Que sua luz infinita, Ora Ein Sof, nos envolva e nos guie em nossa jornada de hoje. Nesse shiur especial de Shabat, um Shabat que, como veremos, é um microcosmo da redenção final, iremos tratar de um tema delicado, um tema que pesa em nossos corações devido aos recentes acontecimentos em nossa amada Terra Santa, Eretz HaKodesh. Sim, meus filhos, minhas almas preciosas, iremos falar das guerras de Israel, dessas batalhas que parecem não ter fim. Iremos perscrutar algumas profecias dos últimos tempos, os Aharit Hayamim, e mergulhar nos mistérios da redenção final, a Geulah Shelemah. E central a tudo isso, falaremos do povo escolhido pelo Eterno para proteger e guardar a Santa Torá, Ame Israel. Vocês já se perguntaram, com a alma apertada e a mente buscando respostas, por que boa parte do mundo odeia o povo de Israel? Vocês já se perguntaram por que, ao longo dos milênios, desde que nosso patriarca Avraham Avinu ouviu o chamado Lilechá, sempre se levantaram povos e líderes que tinham como missão declarada, aberta ou velada, aniquilar o povo judeu? O que Nabucodonosor, o tirano da Babilônia, o que Haman Agagi de maldita memória, o que Hitler, que seu nome e memória sejam apagados, o que todos esses seus líderes atuais do Irã e de alguns estados árabes que espumam ódio e tentam destruir nosso povo, o que eles têm em comum. É o desejo declarado, a obsessão quase patológica de aniquilar um povo em específico, nosso povo Israel, ou como muitos deles nos chamam, com um misto de escárnio e, quem sabe, um temor inconsciente, ó povo do livro. Mas a pergunta principal, a que queima em nossas entranhas espirituais, e por que tantos nos querem destruir? Por que essa sanha milenar, essa perseguição implacável que desafia toda a lógica humana? A resposta dessa pergunta, meus queridos Talmidim, uma resposta que pode chocar a muitos, que pode abalar as fundações do que pensavam saber, vocês irão descobrir hoje, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Antes de mergulharmos nas profundezas que nos aguardam, águas vivas da sabedoria que anseiam por saciar vossas almas sedentas, peço com o coração que vocês curtam este vídeo, um pequeno gesto que acende uma grande luz. Compartilhem com aqueles que buscam clareza em meio à escuridão do mundo, pois cada compartilhamento é como espalhar sementes de santidade. Comentem com vossas reflexões, vossas perguntas, pois o diálogo enriquece o aprendizado e fortalece nossa comunidade. E, fundamentalmente, se inscrevam em nosso canal, para que não percais nenhum dos tesouros que, com a ajuda do alto, continuaremos a desvelar. Vossas ações, meus filhos, são as centelhas que espalham esta sabedoria, ajudando a cumprir a profecia de que a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Lembrem-se também, almas queridas, de se juntar aos nossos grupos exclusivos no WhatsApp e Facebook. Lá iremos compartilhar pérolas de conhecimento, aprofundamentos destas aulas, materiais de imenso valor que não encontram em nenhum outro lugar, criando um círculo íntimo de estudo e crescimento. Os links, como sempre, encontram-se na descrição abaixo deste vídeo. Se estes ensinamentos sagrados tocarem o âmago de vossas almas, se sentirem o chamado para apoiar nossa missão de difundir a Torá Akedoshá, considerem, com generosidade de coração, uma doação através do nosso Pix. Cada contribuição, por menor que pareça aos olhos humanos, é imensamente valiosa aos olhos dos céus e é vital para que possamos custear todos os nossos projetos e continuar este trabalho de amor, este Avodah HaKodesh. O link para vossa Tzedakah, caridade, se encontra na descrição e também fixado no primeiro comentário. Que o Eterno vos recompense 100 vezes em bênçãos materiais e espirituais. Sem mais delongas, as respostas para as nossas perguntas iniciais, meus filhos, reside não em mapas e fronteiras, nem em políticas e economias, pois estas são apenas as vestimentas externas, os levushim de uma realidade muito mais profunda. As respostas se aninham nos segredos mais profundos da criação, na própria essência da nossa missão divina, nos arcanos da Kabbalah.
E hoje, com a permissão dos céus, essa verdade será revelada a vós, uma verdade que, uma vez compreendida, não apenas trará clareza, mas uma força indescritível, uma emuná, fé e um bitarrom, confiança, inabaláveis na providência divina e no triunfo final de Ame Israel. Esta é a promessa que lhes faço, e o gancho que espero que prenda vossas almas a esta jornada de descoberta. Meus amados, para desvendar estes mistérios, se faz necessário ir na origem do problema, no âmago da questão, na raiz espiritual de todo esse conflito. Naturalmente, as nações sempre guerrearam, sempre tiveram disputas entre si, seja por territórios, por ideologias, por crenças. A história da humanidade, infelizmente, é em grande parte uma crônica de batalhas e conquistas. De acordo com a ciência dos homens, a geopolítica, as nações geralmente entram em confronto por poder e território. Os grandes impérios, desde a antiguidade até os dias atuais, sempre procuraram se expandir, buscando recursos naturais, rotas comerciais, procurando que a sua ideologia, cultura ou religião seja a dominante. Também vemos isso claramente em nossos dias, líderes que se mantêm no poder através de um constante estado beligerante, traçando narrativas que tentam convencer suas populações que eles são a única alternativa para a sobrevivência de seus povos. Esta é uma estratégia psicológica antiga, a dominação das massas através do medo, criando problemas para poder vender soluções, apresentando-se como salvadores enquanto, muitas vezes, são os próprios arquitetos da crise. Muitos são os motivos que levam uma nação à batalha aos olhos do mundo. Porém, quando analisamos a história de perseguição contra o povo judeu, essa lógica do poder pelo poder, da busca por recursos naturais, da dominação cultural, parece não se sustentar. A Terra Santa, Eretz Israel, é sagrada, disso não há dúvida. Existe um fluxo divino de bênçãos à espiritualidade, uma chefa, uma abundância celestial, que só existe lá e em mais nenhum lugar do mundo. Nossos sábios ensinam que Eretz Israel é o portão dos céus, o lugar onde as preces sobem mais diretamente e as bênçãos descem com maior intensidade. Porém, diante dos olhos dos homens, com sua visão puramente material, nossa terra ancestral carece de muitos dos atrativos normalmente cobiçados pelos impérios e conquistadores. Em termos de vastos recursos naturais, como petróleo abundante ou minas de ouro e diamantes, nossa terra é modesta. Em termos de paisagens exuberantes que atraem o turismo de massas, embora bela para nós que a amamos, ela não se compara com certos paraísos tropicais ou montanhas majestosas de outras paragens. Nossa terra é em muitas partes árida. Nossas praias, embora queridas, não são universalmente aclamadas como as mais paradisíacas. Nosso subsolo não contém, de forma geral, os metais preciosos ou as riquezas abundantes que historicamente motivaram grandes conquistas. Até a água potável em nossa terra é um desafio que enfrentamos há milênios, uma luta constante que só vencemos com fé, esforço e a sabedoria que o Eterno nos concede. Nossa agricultura e vegetação, que hoje florescem milagrosamente, só fazem com um alto grau de esforço, tecnologia e, acima de tudo, a bênção divina que responde à dedicação do seu povo. Eretz Israel, em termos puramente materiais, essa aparente falta de atrativos mundanos cobiçados pelas nações, não é um acaso, meus filhos. É em si um véu, um tzimtzum, contração, ocultação, divino em uma escala microcósmica, por assim dizer. Akadosh Baruch Hu, em sua infinita sabedoria, velou a riqueza material ostensiva da Terra Santa para destacar sua extraordinária e insubstituível riqueza espiritual. Se Eretz Israel fosse um paraíso material óbvio, sua significância espiritual poderia ser ofuscada, ou a escolha de se conectar a ela seria menos uma questão de fé e discernimento espiritual e mais uma questão de cobiça material. Sua aparência mundana, para os olhos não espirituais, força uma busca mais profunda, um anseio por aquilo que está além do visível. Mesmo assim, amados, na Parashat Lelechá e em tantos outros lugares da Torá, é falado que Eretz Israel e Eretz Zavat Halav Udvash, uma terra que mana leite e mel. Como pode ser? Uma terra árida, desafiadora e, ao mesmo tempo, uma terra de fluxo abundante.
Por isso, queridos alunos do meu coração, que a Cabalá, a alma da Torá, é algo tão precioso, algo de imenso valor para aqueles que se arriscam a sair da superficialidade dos escritos, da casca externa. Existe de fato um valor imenso no Pshat, o nível literal de interpretação da Torá, mas ele é apenas o exterior, a roupa, a casca visível e aparente do fruto. Como já vimos em aulas anteriores, o sistema Pardes. Acrônimo para Pshat literal. Remes alusivo. Drash homilético e Sod secreto é muito mais do que uma simples fórmula de estudar a Torá. É muito mais que isso. É a verdadeira tecnologia divina que a Kadosh Baruch Hu nos deu para que pudéssemos codificar, preservar e transmitir mistérios e segredos profundos, passados de geração em geração ao longo dos milênios, em plena vista de todos os povos, entretanto incompreendidos pela maioria. Sendo o Pshat, o nível literal, a casca do fruto da Torá, e os níveis Remes e o Drash, o sumo doce, que além de agradável ao paladar, sustenta, e no Sod, que significa literalmente segredo, que se encontra a semente, o potencial do milagre da frutificação, a essência da vida. E meus alunos, é a Cabalá que se ocupa em decodificar o nível Sod da Torá. Através de diversas técnicas sagradas, transmitidas de mestre a discípulo, conseguimos extrair aquilo que está oculto, velado, não compreendido pelas massas. Aqui, meus amados, começamos a revelar um dos segredos mais inefáveis que existem em toda a Torá, um segredo que nos ajudará a entender a pergunta inicial deste shiur. Eretz Israel é uma terra que mana leite e mel. Mas não o leite que nos alimentamos fisicamente, nem o mel que adoça o nosso paladar comum. Aqui está o Sod, o segredo para aqueles que ousam se aprofundar nos mistérios mais ocultos, que se esforçam para cavar e procurar as pérolas escondidas entre o fogo preto no fogo branco, uma referência mística à forma como a Torá foi escrita, com letras de fogo negro sobre um pergaminho de fogo branco, como ensina o Zohar HaKadosh. O que são, então, este leite e este mel espirituais? O leite halav, em hebraico, na linguagem da Kabbalah, está associado à Sefirah de Binah, a grande esfera da compreensão, o aspecto maternal e nutritivo da sabedoria divina. Binah é como a mãe que nutre seu filho, provendo o sustento essencial para o crescimento. O leite também se conecta à Sefirah de Hesed, a bondade e a graça expansiva do Criador, que nutre e sustenta toda a existência. No contexto da Torá, o leite representa os aspectos revelados, o niglé, aquilo que é claro e acessível, o alimento espiritual básico que sustenta a alma judaica. É um remes, uma alusão na própria gemátria, valor numérico da palavra halav, que é agudo 40. 40, como bem sabeis, é um número de profunda significância na Torá. 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias que Moshe Rabbeinu passou no Monte Sinai para receber a Torá. É um número de purificação, de transição, de preparação para um novo estado de ser. Assim, o leite da Torá não é apenas um alimento passivamente recebido. Ele implica um processo ativo de refinamento espiritual, uma preparação da alma para absorver verdadeiramente o sustento divino. É o mel devash em hebraico. O mel, com sua doçura intensa e sua origem misteriosa, produzido por uma criatura que ela mesma não é kasher, a abelha, mas cujo produto é perfeitamente kasher, um paradoxo que já nos aponta para o nível do Sod. O mel representa a sabedoria oculta da Torá, Onistar, a Kabbalah. Ele está ligado à Sefirah de Rohimá, a sabedoria primordial, o lampejo inicial e seminal do pensamento divino, o aspecto paternal e autoritativo. Mas o mel tem uma função ainda mais profunda. Ele representa a capacidade de adoçar os julgamentos. As Gevurot, as severidades divinas, os rigores da justiça, são adoçados e transformados através da doçura da sabedoria oculta e da prática das mitzvot feitas com amor e alegria. Assim, a Gevurá, severidade, é mitigada pela Hesed, bondade, e o julgamento divino se manifesta através de Tiferet, beleza, harmonia, misericórdia equilibrada. Este é um segredo profundo, meus filhos. O mel não é apenas doçura passiva, mas um poder ativo de transformação, de converter o amargo em doce através da sabedoria e da ação correta. O Talmud mesmo afirma: os segredos da Torá são comparados ao leite e ao mel.
O santo Arizal, Rabi Yitzhak Luria Ashkenazi, de abençoada memória, ensina que tanto o leite quanto o mel simbolizam o prazer. Oneg, que é a dimensão interna de Atikyomin, o antigo dos dias, um dos mais elevados Partsufim, configurações divinas, associado à Sefirah de Keter, coroa a fonte de todos os segredos da Torá. Atikyomin é a vontade e o prazer divinos em seu nível mais sublime, a raiz de toda a existência. Então, qual é a verdadeira identidade deste leite e deste mel que flui em Eretz Israel? Leite e mel são códigos que protegem a identidade das duas coisas das mais importantes de Eretz Israel. O Yehudim ame Israel e a Torá. Sim, meus amados, ame Israel, o povo de Israel, e o leite, o povo escolhido para ser nutrido pela presença divina, para ser o receptáculo da Torá revelada, para ser sustentado pela Shefa, influência divina que emana de Biná e Hesed. É a Torá Kedoshá em sua dimensão mais profunda e secreta, e o mel, a sabedoria doce e oculta que provê ao mais profundo prazer espiritual, que adoça os julgamentos e revela os mistérios de Rohimá. E a própria Eretz Israel. Ela é o vaso sagrado para este fluxo. Como ensinam nossos mestres da Kabbalah, a terra de Israel é a manifestação física da Sefirah de Malhut, o reino, a soberania divina neste mundo, o receptáculo da presença divina, a Shekinah. Malhut é o palácio do rei, o ponto de encontro entre o céu e a terra. E a natureza, fluente deste leite, é mel não e acidental. Ela implica uma transmissão divina dinâmica e contínua, não um recurso estático. Sugere que o sustento espiritual de Ame Israel e a revelação da Torá são processos ativos, perpetuamente mantidos por Hashem, especialmente conectados à Terra Santa. O Midrash nos conta uma história que ilustra isso de forma bela e gráfica. O sábio Rami Bar Yehezkel visitou Bnei Brak e viu cabras pastando sob figueiras. O mel escorria dos figos maduros e se misturava com o leite que gotejava das cabras abundantes, formando um verdadeiro riacho de leite e mel. Isto, meus filhos, é mais do que uma cena pastoral encantadora. É um machal, uma parábola de como os aspectos revelados, leite e ocultos, mel do sustento divino fluem juntos e abundantemente na Terra Santa, para aqueles que têm olhos para ver e corações para entender. Aqui, meus caros Talmidim, começamos a compreender, ainda que palidamente, porque as forças da Sitra Ahra, o outro lado, o reino da impureza e da oposição à santidade, combatem tanto Ame Israel ao longo dos milênios. Ame Israel foi o povo que Hakadosh Baruch Hu escolheu para si, para seu pacto, sua brit, sua aliança sagrada e eterna. Este povo, esta nação singular em meio a todas as outras, recebeu a honra indescritível de ser escolhida para que a eles fosse revelada a Torá. E mais do que isso, foi ao povo de Israel que lhe foi conferida a missão sagrada, o encargo cósmico de guardar a Torá. Esta guarda não é apenas no aspecto do cumprimento das mitzvot, mandamentos e preceitos, embora isso seja fundamental. Também no aspecto físico, literal, de garantir que a Torá que foi dada no Sinai, com cada letra, cada coroa, cada ponto, fosse transmitida e preservada intacta, sem alterações, sem adulterações, ao longo dos milênios turbulentos. A Torá, como sabem, foi outorgada no deserto, um lugar de ninguém, para que nenhuma nação pudesse clamar posse exclusiva sobre sua sabedoria. Este fato sublinha uma distinção crucial que não podemos confundir, meus discípulos, a diferença entre guarda e exclusividade. Hashem outorgou a Torá para que o povo de Israel a guardasse e a praticasse, não de maneira oculta ou fechada como um tesouro egoisticamente escondido. Pelo contrário, o Santo Bendito seja nos deu a missão de manifestar publicamente os seus preceitos através de uma vida separada, kadosh, santa, justamente para que pudesse servir de exemplo e luz para as nações. Somos chamados a ser uma Mamlehet Kohanim Vegoi Kadosh. Um reino de sacerdotes é uma nação santa, Shemot 19:6. Este é o propósito da guarda da Torá, ser uma prática interdimensional que transcende as leis físicas como as conhecemos, uma manifestação viva da vontade divina. Muitas vezes, nós mesmos não entendemos o porquê de alguns mandamentos, o porquê de certas obrigações que para as outras nações e até para a lógica humana superficial beiram a loucura.
Aqui não estamos falando apenas daqueles mandamentos aceitos quase que universalmente pela razão humana, como não matarás, não furtarás, não adulterarás, que são, de certa maneira, requisitos mínimos para que uma sociedade civilizada se sustente. Estes são os mishpatim, os julgamentos racionais. Mas aqui nós falamos, além desses mandamentos racionais, daqueles que são suprarracionais, os hukim, que parecem desafiar uma lógica causal aparente. Guardar o Shabat com todas as suas miríades de detalhes. Colocar tefilin. Comer kasher. A proibição de chatnez, mistura de lã e linho, entre tantos outros, estes desafiam ao entendimento humano comum. Mas acreditem, meus queridos talmidim, são precisamente todos eles, os mishpatim e os hukim, que possibilitaram que chegássemos aos dias de hoje com a Torá preservada em sua originalidade divina, sem distorções, sem acréscimos ou subtrações. O cumprimento dos mandamentos, especialmente os hukim, cria um estado físico e espiritual, uma realidade manifesta onde conseguimos, através da maneira como vivemos, nos relacionamos, comemos, vestimos e trabalhamos, que a Torá seja protegida e transmitida através dos séculos. Os hukim, meus filhos, não são irracionais. Eles são suprarracionais. Sua lógica não reside no intelecto humano limitado, mas na sabedoria divina infinita, no nível de Dahat Elyon, conhecimento superno, no Sod da Torá. Dahat, como sabem, é aquela sefirá misteriosa que é a unificação de Rohimá, sabedoria, e Biná, entendimento, a chave para penetrar os mistérios mais profundos. Os hukim são como as leis da natureza espiritual. Não os entendemos completamente, mas sua observância alinha-nos com as correntes cósmicas da vontade divina. Podemos utilizar o termo conhecimento intergeracional vivo. Ou não apenas ser um judeu, mas viver como um judeu, de acordo com os preceitos da Torá, nós manifestamos uma realidade onde a Torá é protegida e difundida geração após geração. É como se, perdoem a analogia moderna, em filmes como Matrix, o fato de vivermos em ciclos bíblicos, de Shabbat a Shabbat, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, de Shemitah a Shemitah, de Yovel a Yovel ao longo das gerações, nós estivéssemos criando um invólucro cósmico, uma fortaleza espiritual, onde a Torá é protegida. E ela é manifestada muito além do pergaminho escrito pelo Sofer, ou escriba, mas como um conjunto de ações, crenças, rituais e objetivos que são compartilhados por um povo de maneira descentralizada, porém milagrosamente coordenada pela mão da providência. Como Israel, nesse sentido profundo, não seria o povo que protege a Torá apenas, mas sim a própria manifestação viva e dinâmica da Torá prática, a Torá em ação, manifestada através da realidade cotidiana. Esta manifestação física, este viver a Torá, é um espelho de uma realidade sefirótica superior. Uma dança entre o Guf, corpo Israel, e a Neshama, alma Torá. Assim como a alma necessita de um corpo para se manifestar neste mundo, e o corpo necessita da alma para ter vida, assim também a Torá necessita de Ame Israel para ser sua expressão viva no mundo, e Ame Israel necessita da Torá para ser a nação santa e singular que é. O Rebbe Nachman de Breslev, de abençoada memória em seus Likutei Moharan, ensina sobre esta intrínseca ligação entre o povo judeu, a Torá e a terra de Israel, todos elementos essenciais e interdependentes para a redenção final. Ele nos mostra que a Torá de um verdadeiro tzadik, justo, pode ser uma reexperiência da própria criação, e que a terra de Israel é o palco onde a imaginação e a profecia, tão cruciais para a Geulá, encontrarão sua plena floração. Como nossos sábios de abençoada memória comentam, é o povo de Israel que guarda a Torá ou é a Torá que guarda o povo de Israel? Neste nível de compreensão profunda que estamos tocando, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ambos são verdadeiros simultaneamente. A terra que mana leite é mel, ou leite que sustenta a vida. Binah Hesed. É o mel que adoça o julgamento. O Rimá, Gevurá adoçada, é agudo a própria Torá e o próprio Ami Israel ao mesmo tempo. Ao guardar os preceitos da Torá, o povo de Israel atua como o mel que adoça o julgamento divino, permitindo que a Gevurá, severidade, divina seja adoçada através de Hesed, bondade.
E assim os julgamentos do mundo, já adocicados pelas obras e a observância dos Yehudim, sejam manifestos através de Tiferet, beleza, harmonia, graça, equilibrando as obras da Sitra Achra através de atos de justiça e misericórdia. E tanto a Torá quanto o povo de Israel podem ser considerados como o leite que sustenta. E aqui, meus amados Talmidim, começamos a conectar as respostas que procuramos inicialmente neste shiur quanto ao motivo de tantas nações terem odiado e tentado destruir o povo de Israel ao longo da história. A Torá, como dissemos, foi dada no deserto para que nenhuma nação pudesse dizer que detinha a exclusividade de seus ensinamentos. Não podemos confundir, meus discípulos, os conceitos de guarda com exclusividade egoísta. Hashem outorgou a Torá para que o povo de Israel a guardasse e a praticasse, não de maneira oculta ou fechada, mas como uma luz para as nações. O Santo Bendito seja, nos deu a missão de manifestar publicamente os seus preceitos através de uma vida separada, kadosh, santa, justamente para que pudesse servir de exemplo, de farol para as nações do mundo. Somos a nação sacerdotal. No cumprimento da vinda do Mashiach no reino milenar, nós seremos os ministradores do Mashiach aqui nesta terra, após alcançarmos o Tikkun Olam, a retificação do mundo. Seremos como os Leviim, levitas, no templo, e as demais nações serão como as demais tribos de Israel, cada uma com sua função e conexão com a santidade. Esse é o propósito da guarda da Torá, essa prática interdimensional que não obedece apenas às leis físicas como as conhecemos. Estamos realizando o Tikkun Olam diariamente, a cada momento, através de nossas brahot, bênçãos, nossas tefilot, orações, nossos atos de tzedakah, justiça, caridade e, principalmente, através do Tikkun HaNefesh, a retificação de nossas próprias almas, de nossas ações e traços de caráter. Estas ações, meus amados, constituem uma verdadeira escola sacerdotal, uma conquista de Canaã interior e exterior, onde não estamos nos preparando para conquistar um mundo vindouro apenas nos Ashamaim, os céus, como muitos erroneamente pensam. Estamos, sim, nos preparando para conquistar este mundo físico em que vivemos, porém retificado, purificado, elevado para o reinado do Mashiach. Esse será o Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, onde todos os dias serão como este abençoado Shabbat, no qual vos dou este shiur, plenos de santidade, passe a conexão com o divino. E por causa deste motivo sublime, desta missão cósmica do povo de Israel ser a Torá viva manifesta neste mundo material, a encarnação prática dos preceitos de Hakadosh Baruch Hu, que a Sitra Achra, o outro lado, levanta suas forças contrárias para tentar destruir o povo escolhido, para tentar apagar a Torá manifesta. Meus amados, nunca se tratou primordialmente da terra em seu aspecto físico apenas, nunca se tratou apenas dos costumes, nunca se tratou meramente das práticas religiosas externas. A raiz de todo o conflito, de todo o ódio é espiritual. Nós, Am Israel, somos a manifestação física, a corporificação dos preceitos de Hakadosh Baruch Hu neste mundo. Por isso que sofremos tantos exílios, tantas provações, tanto sofrimento ao longo da história. Pois por sermos essa manifestação viva e prática da Torá, quando nós, como povo, nos desviamos dessa nossa essência, quando pecamos e nos afastamos do caminho traçado pela Torá, estamos, por assim dizer, literalmente adulterando a própria Torá em sua manifestação terrena. Estamos criando uma dissonância cósmica. Nesses momentos de desvio, ó Santo Bendito seja, em sua infinita misericórdia e sabedoria, nos envia desafios. Estes desafios, por mais dolorosos que sejam, longe de serem para nossa destruição, pois o Eterno jamais anulará a sua aliança conosco, são para a correção de nossas trajetórias espirituais, para nos despertar do torpor e nos reconduzir ao nosso propósito. Essas correções se manifestam no plano físico como o que enfrentamos hoje e ao longo da história, guerras, perseguições, dificuldades. Tudo provém de Hashem, e ele utiliza inclusive os maus e os perversos como instrumentos para cumprir seu próprio objetivo, como varas de correção ou como catalisadores de eventos que, ao final, redundarão em maior revelação de sua glória. Quando vemos slogans odiosos como o do rio até o mar, que nada mais são do que uma propaganda velada e genocida do extermínio total do povo de Israel de sua terra ancestral, e Hakadosh Baruch Hu, em um nível profundo, permitindo que o coração dos ímpios se endureça, assim como fez com o faraó no Egito.
É porque, para que possa ser manifesto diante de todas as nações o seu poder, sua justiça e, finalmente, sua redenção. As ações da Sitra Ahra, por mais que pareçam ter autonomia, estão, em última análise, subservientes ao plano divino. O Ramhal, Rabi Moshe Haim Luzzatto, em sua obra Derek Hashem, O Caminho de Deus, explica que a Sitra Ahra existe para prover o livre-arbítrio, para criar o contraste que permite que o bem seja escolhido e que o mérito seja recompensado. Ela é como a escuridão que permite que a luz brilhe com mais intensidade. Ela é fortalecida por nossos pecados, que lhe dão energia os dinim, julgamentos não adoçados. Mas através da Teshuvá, arrependimento, e das mitzvot, nós retiramos essa energia dela e a enfraquecemos. É o que dizer de Amalek, esse inimigo arquetípico de Israel. Amalek, meus filhos, é mais do que uma nação histórica. Amalek é uma força espiritual, a epítome do mal que se opõe à santidade de Israel e à soberania de Hashem no mundo. A Torá nos ordena: lembra-te do que te fez Amalek no caminho, quando saíste do Egito, como te atacou no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Elohim. Devarim 25, 17 a 18. Carrá. Ele te esfriou, te aconteceu por acaso. Amalek representa a filosofia do acaso, da negação da providência divina. Não é à toa que a gemátria da palavra Amalek é 240, o mesmo valor numérico da palavra Safek, que significa dúvida. A essência de Amalek é injetar dúvida em nossa fé, esfriar nosso fervor espiritual, fazer-nos crer que o mundo é regido pelo acaso e não pela mão divina. O Zohar e o Arizal ensinam que a raiz espiritual de Esav, o progenitor de Amalek, está no mundo de Torro, o mundo do caos primordial, um reino de luzes intensas, mas vasos quebrados, incapazes de conter a santidade de forma ordenada. Amalek, portanto, representa essa força caótica e destrutiva que se opõe ao Tikkun, à retificação e ordem que Israel e a Torá buscam instaurar no mundo. A guerra contra Amalek é eterna, de geração em geração, Shemot 17, 16. Porque é uma guerra contra a dúvida, contra a apatia espiritual, contra as forças que buscam apagar a presença de Hashem do mundo. Então, meus amados, estes tempos difíceis que se apresentam em nossa geração, as guerras, as ameaças, o ódio crescente, são sinais que o Eterno está nos enviando. Sinais de que os tempos da redenção final, a Geulah Shelemá, se aproximam. E nós, como aprendizes e conhecedores dos profundos mistérios ocultos da Torá, cabalistas em formação, precisamos, mais do que ame Israel em geral, e certamente antes das nações pagãs, identificar esses sinais e nos preparar para esses tempos desafiadores. Devemos olhar não para a dificuldade em si, mas para o objetivo desses desafios, que é nos purificar, nos refinar e nos estabelecer firmemente como nação sacerdotal, para sermos testemunho vivo da verdade do Eterno para todas as nações no reino milenar que se avizinha. Além de termos que nos aprimorar nas mitzvot, no Tikkun Olam e no Tikkun Anefesh, como vemos aprendendo em nossas aulas, precisamos hoje, diante dos fatos que se desenrolam em Eretz Israel e no mundo, fazer uma oração especial, uma prece que brota do coração de Ame Israel há gerações e que se encontra em nosso Sidur, livro de oração. Repitam comigo em seus corações, meus filhos espirituais, com toda a força de vossas almas. Aquele que abençoou nossos pais sagrados, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ele abençoará os soldados das forças de defesa de Israel e os membros das forças de segurança que guardam a nossa terra e as cidades de nosso Elohim, desde a fronteira do Líbano até o deserto do Egito, e do grande mar até a entrada da Aravá em terra, no ar e no mar. Que o Eterno faça com que os inimigos que se levantam contra nós sejam derrotados diante deles. Que o Santo, bendito seja, os preserve e os resgate de toda angústia e aperto, de toda ocorrência e enfermidade, e envie bênção e sucesso em todos os seus feitos. Que ele subjugue nossos inimigos sobre eles e os coroe com a coroa da salvação e o diadema da vitória. É que se cumpra neles o versículo, pois Yod que Vav que vosso Elohim é aquele que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E digamos amém. Esta prece, meus amados, não é apenas um pedido, mas uma afirmação de nossa emuná de que a batalha é do Eterno,
e que nossos valorosos soldados são seus emissários na proteção de seu povo e sua terra. A luta deles é uma forma de birur, uma separação do bem do mal no plano físico, que reflete batalhas nos mundos superiores. O soldado judeu, quando age com santidade, é pureza de intenção, defendendo Ame Israel e Eretz Israel, não está apenas engajado em um conflito terreno. Ele está em um nível profundo, participando da proteção dos canais de Kedushá no mundo, defendendo o espaço físico onde o Tikkun Olam pode florescer. A Cabalá luriânica nos ensina que os justos são encarregados do Tikkun cósmico, o soldado que defende a possibilidade desse Tikkun ser realizado em Eretz Israel tem um papel sagrado nisso. Nossa jornada espiritual, meus Talmidim, é também uma jornada através do tempo sagrado. O Shabbat Kodesh, o sábado sagrado, é a fonte de todas as bênçãos, um antegozo do Olam Rabá, mundo vindouro. Não é apenas um dia de descanso físico, mas um dia em que a alma se eleva, em que recebemos uma Neshama Yeterá, uma alma adicional, que nos permite perceber a espiritualidade de forma mais intensa. Cada ritual do Shabat tem um significado cabalístico profundo. O acendimento das velas pela mulher do lar ancora a Shekinah no lar, sendo as duas velas símbolos de Shamor. Guardar o aspecto feminino receptivo. Ezahor. Lembrar o aspecto masculino ativo ou, em outro nível, Rohimá Ebiná. O Kiddush sobre o vinho santifica o dia, conectando-nos com as Sefirot, o copo representando Malhut e o vinho, a alegria que flui de Biná adoçada por Hesed. As 3 refeições do Shabat correspondem a diferentes parzufim e níveis de manifestação divina. A refeição da noite de sexta-feira está ligada a Nukva, Malhut, a refeição do dia de Shabat a Zeir Anpin, Tiferet, e a Seudah Shlishit, terceira refeição, ao nível sublime de Atik Yomin, Keter. O Shabat é, portanto, um Tikkun semanal. Ao cessarmos nosso trabalho criativo, Melahá, no mundo físico, permitimos que o trabalho espiritual da unificação divina e do influxo de Shefa ocorra, retificando os 6 dias da semana e atraindo bênçãos para a semana vindoura. Os Moadim, nossos festivais sagrados, não são meras comemorações históricas. O conceito judaico de tempo não é linear, como uma flecha que se move do passado para o futuro, mas sim espiralado. Cada festival é um retorno ao mesmo ponto espiritual no ciclo anual, permitindo-nos experimentar a revelação e a energia divina originais daquele dia. Os festivais judaicos, portanto, não são meras comemorações históricas, mas portais no tempo, oportunidades cíclicas para acessar energias divinas específicas e revelações que se manifestaram pela primeira vez nesses dias e que recorrem anualmente. Nossa participação ativa, com kavaná sincera, nos permite atrair essas energias para nossas vidas e para o mundo, contribuindo para o Tikkun. É o que dizer de Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa. Ela não é apenas uma localização geográfica, meus filhos. Jerusalém é o coração do mundo, o Even Ashetiá, a pedra fundamental a partir da qual o mundo foi tecido, o ponto de encontro místico entre o céu e a terra. É o portão pelo qual nossas preces ascendem e as bênçãos divinas descem. Existe uma Jerusalém Shel Ma'alá, uma Jerusalém celestial, e uma Jerusalém Shel Matá, a Jerusalém terrena. A cidade terrena é um reflexo de sua contraparte superna, e o Beit HaMikdash, o templo sagrado, era e será novamente, rapidamente e em nossos dias, o locus físico dessa conexão sublime. O Zohar nos fala do templo celestial, onde o arcanjo Mihael, o grande sacerdote angélico, oferece as almas dos justos como sacrifícios de aroma agradável perante o trono da glória. Jerusalém está intrinsecamente ligada à Sefirá de Malhut, o reino divino manifesto na terra. É por isso que a destruição do templo e o exílio da Shekinah de seu lugar são tão dolorosos. O Tikkun Hatzot, o lamento da meia-noite praticado pelos cabalistas, é uma expressão desse profundo anseio pela redenção e pela restauração da presença divina em Sião. Ao chorarmos a destruição, participamos ativamente do processo espiritual de Tikkun. O templo, ensinam nossos mestres, corresponde à Sefirá de Da'at, conhecimento. Sua destruição representa uma mancha, uma ocultação nesse canal de conhecimento divino. A reconstrução de Jerusalém é do Beit HaMikdash e, portanto, integral à plena realização do Tikkun Olam.
A condição espiritual de Jerusalém afeta todo o planeta. E assim, meus amados, chegamos ao limiar da redenção, a Geulah. Os tempos difíceis que vivemos, as guerras, a escuridão que parece se adensar, são interpretados por nossos sábios como os Hevlei Mashiach, as dores de parto do Messias. O Hafetz Haim, de santa memória, nos exortava a esperar ao Mashiach diariamente, mesmo em meio às maiores dificuldades, e a nos prepararmos através da Teshuvá e de boas ações. O Lubavitcher Rebbe, Rabi Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, sempre enfatizou a mão da providência divina, mesmo nos momentos mais desafiadores para Eretz Israel, vendo eventos como a Guerra dos 6 Dias como momentos de milagres revelados e oportunidades para um despertar espiritual. O Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, o primeiro rabino-chefe ashkenazi de Eretz Israel, ensinou que grandes guerras podem, paradoxalmente, acelerar os passos do Mashiach e promover a redenção, ao desenraizar tiranos e preparar o mundo para a luz de Israel. A guerra, por mais terrível que seja em sua manifestação física, pode ser um catalisador no plano divino para a Geulah. Estas tribulações não devem nos levar ao desespero, mas sim fortalecer nossa resolução, nossa techuvá e nossas preces pela iminente redenção. As profecias de Aharit Hayamim, ao fim dos dias, falam da guerra de Gog e Magog, descrita em Yehezkel 38 a 39 e Zechariah 14, como a conflagração final que precederá a paz messiânica. Falam da reunião dos exilados, o Kibbutz Galuyot, como vemos na profecia dos ossos secos de Yehezkel, capítulo 37, que não é apenas uma metáfora para o renascimento nacional, mas para a revitalização espiritual de todo o Ami Israel. E claro, falam da reconstrução de Jerusalém e do Beit HaMikdash como o ponto focal do mundo redimido, Zechariah 14 e Yehezkel 40 a 48. O profeta Malachi, como explica o Malbim, profetizou que Eliyahu Hanavi virá antes do grande e terrível dia de Yod-Ki, Vav-Ki, para reconciliar os corações, ligando ao fim da profecia com sua retomada na era messiânica. Eliyahu é o arauto que anunciará a chegada de Mashiach ben David. O objetivo final de todo este processo cósmico é o Yehud Shelemah, a unificação completa entre a Kadosh Baruch Hu, o aspecto transcendente de Elohim, frequentemente associado ao Partzuf de Zeir Anpin ou Tiferet, e sua Shekinah, sua presença imanente no mundo, associada ao Partzuf de Nukva ou Malhut. Este Yehud é o segredo da redenção final, a restauração da harmonia primordial que existia antes do pecado e da quebra. Esta unificação levará à anulação da Sitra Ahra e ao fim de todo o mal e sofrimento. Israel, como o povo do livro e a Torá viva, será exaltado entre as nações, cumprindo plenamente seu papel como um reino de sacerdotes e uma luz para todos os povos. A soberania de Hashem será universalmente reconhecida, como profetizou Zechariah 14:9, naquele dia Yod-Ki Vav-Ki serão, e seu nome serão. É o que virá depois. O Olam Rabá, o mundo vindouro, é Tehiyat Ametim, a ressurreição dos mortos. O Olam Rabá é descrito como um estado de felicidade espiritual incomparável, de proximidade íntima com Hashem e de compreensão de sua sabedoria. Existem diferentes visões sobre sua natureza. Alguns, como o Rambam Maimônides, o veem como um reino puramente espiritual para as almas dos justos. Outros, como o Rambam Nahimânides, o entendem como um mundo físico aperfeiçoado após a vinda do Mashiach, onde os ressuscitados viverão. O Ramhal, Rabi Moshe Haim Luzzatto, enfatiza que o bem mais perfeito é aquele que se adquire através do próprio esforço. Daí a necessidade deste mundo e das mitzvot para se alcançar o deleite do Olam Rabá. Tehiyat Ametim é uma crença fundamental. É o tikkun final que retifica a injustiça da morte e permite que o corpo, que participou ativamente na realização das mitzvot e no serviço divino, também participe da recompensa eterna. É a vindicação da emuná e a demonstração suprema de que Hashem é o Elohim dos vivos, não dos mortos. A ressurreição garante que todas as almas, de todas as gerações que participaram do processo cósmico de Tikkun Olam, testemunharão e participarão de sua fruição final. A era messiânica e o Olam Rabá não são apenas uma recompensa após o Tikkun Olam, mas o próprio estado de Tikkun Olam plenamente realizado.
Terriat Ametim honra a parceria entre corpo e alma na realização das mitzvot, reunindo a alma retificada com um corpo retificado em um mundo retificado. Por isso hoje diz e apresentada a oportunidade de ajudar nessa batalha, tanto espiritual quanto material, através de suas generosas doações para esse projeto que farão que esses ensinamentos alcancem um maior número de pessoas, fazendo o Tikkun Olam e apressando a vinda do Mashiach. Meus amados Talmidim, almas preciosas de Israel, chegamos ao final desta jornada pelos segredos da Torá, mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma compreensão mais profunda. Revelamos que o leite e mel de Eretz Israel são códigos para Ami Israel e a Torá. Vimos o poder incomensurável das mitzvot, especialmente dos Hukim, em criar uma realidade que protege e manifesta a Torá. Entendemos que o conflito que enfrentamos não é meramente terreno, mas uma batalha espiritual contra as forças da Sitra Ahra e de Amaleque, que buscam extinguir a luz da santidade que emana de Israel. Mas, acima de tudo, vimos que cada desafio, cada provação é parte de um plano divino maior, um processo de tikkun que nos conduz inexoravelmente a Geulah Shelemah. Meus queridos, a mensagem final é de Hizuk, de fortalecimento. Estes tempos difíceis não são para desespero, mas para despertar. São os sinais inequívocos de que a redenção está às portas. Fortaleçam vossa emuná no plano perfeito de Hashem e vosso bitarrom em sua salvação infalível, como nos ensinou o grande sábio, o Ben Ishai, que a confiança em Hashem é uma lei da natureza espiritual que atrai sua ajuda. Participem ativamente do Tikkun Olam e do Tikkun Hanefesh. Mergulhem no estudo da Torá, especialmente na Pnimiut HaTorá, a dimensão interior, a Kabbalah que ilumina todos os caminhos. Cumpram as mitzvot com meticulosidade e, acima de tudo, com kavaná, com intenção e amor. Intensifiquem vossas tefilot e brahot, pois cada palavra de prece e cada bênção é uma flecha de luz que atinge os mundos superiores. Pratiquem a tzedakah e o hesed com coração aberto. Que o Eterno vos abençoe com clareza de entendimento, com crescimento espiritual incessante, com proteção contra todo mal, e que todos nós tenhamos o mérito de testemunhar a Geulah Shelemah, a redenção completa e final, Bimeravei Amenu, rapidamente em nossos dias. Meus amados, novamente, se estas palavras de Torá viva, estes segredos revelados, ressoaram em vossas almas e acenderam uma chama em vossos corações, peço mais uma vez, com todo o carinho de um moré por seus Talmidim, curtam este vídeo, pois vosso like é um testemunho. Compartilhem este shiur para que ele possa alcançar o maior número possível de almas sedentas por esta verdade. Inscrevam-se no canal para não perderem os tesouros de sabedoria que, com a ajuda do alto, continuaremos a compartilhar. Nossos grupos de WhatsApp e Facebook são faróis de luz contínua, portos seguros de aprendizado e companheirismo. Juntem-se a nós, os links estão na descrição. Peço encarecidamente, se o Eterno, em sua infinita bondade, tocar vosso coração para apoiar este sagrado trabalho de difundir sua Torá e preparar o mundo para a vinda do Mashiach, vossa tzedakah através do Pix, cujo link se encontra na descrição e fixado no primeiro comentário, é o que nos permite continuar a construir este Mishkan de sabedoria online. Cada doação, não importa o tamanho aos olhos do mundo, é uma pedra preciosa na construção do templo espiritual em nossos corações e, em última instância, na reconstrução do Beit HaMikdash em Yerushalayim Ir HaKodesh. Que o Eterno Yod-Ki Vav-Ki-Tzevakot, o Senhor dos Exércitos, aquele que batalha as nossas guerras, tanto a nível de nação quanto a nível particular, nos exalte e nos abençoe perante todas as nações. Que vejamos a redenção de Sião e a alegria de Yerushalayim Bimeravei Amenu. Amém vi amém. Shalom, shalom. Hazak uvarur.